Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, mais um domingo. Convido os irmãos para ficarem em pé, para nós fazermos a leitura dos Salmos. Salmos de número 90. Os irmãos também podem acompanhar aqui na projeção. Salmo do Senhor que nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias das nossas vidas sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é a canseira e o enfado. Porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Amém. Esse Salmos é muito interessante, irmãos, que é um Salmos que ele é atribuído a Moisés, né? Diferente aí dos Salmos que a gente costuma ver, que são ou Salomão ou o próprio Davi. Esse é atribuído a Moisés, e Moisés aqui ele faz uma oração, uma súplica a Deus, para que ele abençoe as gerações que habitarão em Canaã. Então ele faz essa comparação entre o imenso poder de Deus, a grande glória de Deus e a fragilidade humana. A gente veio do pó e ao pó a gente vai retornar. Deus nos criou a partir do pó e para o pó a gente volta sem glória nenhuma, toda a glória de Deus. E aqui ele também fala quem experimentou a sua ira. E a gente não experimentou a ira de Deus, graças a Deus que a gente não experimentou. E graças ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi Ele o único que foi capaz de suportar a ira de Deus. Ele sofreu toda a ira de Deus para que a gente pudesse escapar disso. Então, a glória de Deus é grande, a fragilidade do homem é imensa, e toda a glória, tudo que a gente vive é graças a Deus. Então, a gente tem que manter isso em mente, que nós não somos nada, nós somos pó, e ao pó a gente vai retornar. E tudo é graças a Deus, tudo pela graça de Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos por mais um domingo, te agradecemos, Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui, te agradecemos por este culto, te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho Jesus, te agradecemos pela ceia que nos permite estar em comunhão com o teu Filho Jesus e contigo, Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Nós pedimos a tua bênção sobre nós esta manhã, sobre aqueles que estão em casa, que não puderam vir, que o Senhor os alcance, que o Senhor os sustente, que o Senhor proveja aquilo que eles precisam, Deus. Que nós estejamos abertos de mente, coração e espírito para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor juntos. Os irmãos para cantarem comigo. Único que é digno
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra Teu nome exaltar, porque grande és Tu, Maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti.
libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Amém. Cada vez. Bom dia, meus irmãos, podem sentar. Nesse momento nós vamos, como está aí na ordem de culto, nós vamos fazer as nossas recitações confessionais. Nós estamos fazendo a leitura, a recitação do Catecismo Nova Cidade. Foi um catecismo elaborado pelo pessoal lá do Tim Keller e que foi trazido ao Brasil pela editora Vida Nova, aliás, editora Fiel. E hoje nós vamos ler a pergunta e responder a pergunta 7. Eu faço a pergunta e vocês respondem conjuntamente. Pergunta número 7. O que a lei de Deus requer? Resposta: Obediência pessoal, perfeita e perpétua, que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que Deus proíbe nunca deverá ser feito, e o que Deus ordena sempre deverá ser feito. Muito bem. Nós também temos o costume, nas nossas recitações, de recitarmos a lei do Senhor, que está contida e resumida nos 10 mandamentos. Inclusive, na ordem de culto, na última página, tem ali os 10 mandamentos. Nós tentamos a cada ordem de culto colocar algum tipo de documento histórico, ou então a oração do Senhor, os 10 mandamentos, ou alguma pergunta do catecismo, ou o credo apostólico, ou o credo niceno, enfim. Sempre em alguma ordem de culto vai ter um canto ali para questões confessionais, tá? Então, vamos falar sobre a lei do Senhor? Então, juntamente, primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. terceiro mandamento: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. quarto mandamento: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. quinto mandamento: Honra a teu pai e a tua mãe. sexto mandamento: Não matarás. sétimo mandamento: Não adulterarás. oitavo mandamento: Não furtarás. nono mandamento Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. e 10º mandamento. Não cobiçarás nada do teu próximo. Muito bem, meus irmãos. Meus irmãos, convido vocês a abrirem a Bíblia em Hebreus capítulo 4 ou acompanharem na projeção. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições na carta aos Hebreus. Nós estamos expondo essa carta já desde o ano passado, não que faça muito tempo o ano passado, mas ainda temos um longo capítulo um longo percurso pela frente. Provavelmente a gente vai até o final do ano aí com Hebreus, ou até ano que vem, mas acho que até o final do ano a gente consegue concluir. Hebreus capítulo 4. Semana passada o Mateus introduziu esse capítulo falando sobre o versículo 1 e 2, e a grande temática desses versos é a temática do descanso, como Mateus trouxe na semana passada. Então nós vamos continuar vendo alguns outros aspectos do descanso em Deus. E o título da mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês é: Cristo é o nosso Shabá. O Shabá é um termo, eu vou explicar um pouco melhor, mas ele é um termo hebraico que designava o descanso dos judeus no sábado, né? Então o sábado vem do termo Shabá. O sétimo dia é o dia que o Senhor descansou na criação
e que também disponibilizou ao seu povo o descanso naquele dia. Só que nós vamos ver, a partir da mensagem de hoje, que o descanso do Shabá, na verdade, ele é um pré-anúncio do verdadeiro descanso de Deus, que é o descanso eterno que Ele nos propõe. A ideia, assim como Mateus trouxe na semana passada, é que uma vida com Deus e a eternidade com Deus é um eterno Shabá, é um eterno descanso. Certo? Então, Cristo é o nosso Shabá. Por favor, fique de pé, vamos fazer a leitura bíblica. Hebreus capítulo 4, versículos do 3 ao 10, que diz assim: Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós oramos a Ti e Te pedimos, Deus, que a Tua presença esteja nesse lugar, e Te pedimos que dessa forma o Senhor nos conduza rumo a Ti mesmo, que o Senhor não endureça o nosso coração, pelo contrário, que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para compreendermos e recebermos de Ti, para que a nossa vida possa, Deus, constantemente aos pés da cruz, ir em rumo àquilo que o Senhor tem para nós, a um caminho de santidade, a um caminho de retidão e a um caminho que anseia e anela pela Tua eternidade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Irmãos, então, até aqui nós vimos durante a carta aos Hebreus que ela é uma carta voltada a conscientizar o povo judeu de que Cristo não só é o cumprimento da lei e das cerimônias do Antigo Testamento, como Ele mesmo é o grande sumo sacerdote que coloca, digamos, todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento, Ele cumpre todas elas. Ele é o grande sacerdote que faz o grande sacrifício para a expiação dos pecados. Então Ele é esse grande sumo sacerdote eterno, absoluto, que entregou-se como sacrifício também eterno e absoluto em nosso lugar. A gente já viu isso desde o primeiro capítulo. E nesse sentido, meus irmãos, há uma ênfase em mostrar, nós vimos isso nos capítulos anteriores também, a superioridade de Cristo diante dos seus antecessores, os profetas, Moisés, Davi e tudo mais, e também dos anjos, né? Por quê? O autor de Hebreus, ao estabelecer Cristo como um profeta, rei, sacerdote, sacrifício e como o próprio Filho de Deus, ele está declarando que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E se antes nós ouvíamos a palavra por meio dos profetas, agora nós ouvimos da boca do próprio Deus. Ele falou a nós. E isso, por si só, é muito mais valoroso. E, enfim, ao longo de todo o capítulo 3, o autor de Hebreus aqui, ele nos alertar sobre os perigos da desobediência e da incredulidade, né? E isso ele faz trazendo aqui o exemplo do povo no deserto, né? Que a gente já viu nas últimas pregações, que não soube confiar e descansar em Deus, né? E que por fim, de fato, eles não descansaram, aqueles que foram desobedientes não descansaram porque não entraram em Canaã, né? Então esse é o grande exemplo trazido pelo autor de Hebreus para falar do problema e do perigo de não descansar em Deus, do perigo da incredulidade. E também ele mostra, em paralelo a isso, a grande e tremenda obra de Cristo, obra da salvação, que ele nos proporciona, como quem quer dizer,
sério que vocês não descansam em coisa tão grande quanto essa salvação? Sério que vocês preferem murmurar e não contemplar tão grande salvação? Esse é o questionamento do autor de Hebreus. Ele mostra quão grande salvação foi essa, tudo que Cristo teve que fazer, o quão superior ele é. E ele alerta, olha, não sejam desobedientes que nem o povo do deserto, que viu a maravilha do Senhor acontecer, foram tirados da escravidão do Egito e mesmo assim não souberam descansar e ser gratos, murmuraram no deserto. Não sejam assim, não foquem a atenção de vocês nos problemas do caminho, mas sim na grandiosa salvação que foi dada. Então, nós chegamos aqui ao capítulo 4, né? Novamente com esse exemplo do deserto e do êxodo como um grande exemplo, como uma grande referência a tudo aquilo que o autor de Hebreus quer explicar. E novamente, mas na verdade ele está vindo como que descansar em Deus nos traz uma certa tranquilidade e segurança, porque quem tem a esperança, essa é a grande perspectiva do autor de Hebreus, porque quem consegue olhar para a grande salvação que Deus nos deu e tem a esperança da vida eterna, consegue descansar e vive tranquilamente. E aqui é que entra o termo Shabá, porque o Shabá era o descanso, e era então uma prefiguração desse grande descanso. Então, como eu já disse, o Shabá ele é um termo hebraico que é o dia de descanso semanal no judaísmo, que simboliza o 7º dia no Gênesis, após os 6 dias da criação do Senhor. Inclusive, até conversando com o Mateus na semana passada, sobre a pregação dele, nós refletimos sobre a questão do descanso em Cristo e como ele é a razão de ser do Shabá. Descansar em Cristo é a razão de todos os descansos, inclusive do dia do descanso. E é exatamente sobre isso que o decorrer desses versos que a gente vai ver aqui hoje, está vendo, é com base nisso que é sobre isso que esse trecho aqui se refere. Está falando sobre esse descanso proporcionado por Deus e que estava simbolizado já no Shabá. Então, em suma, aqui está enfatizando então o caráter simbólico do dia do descanso na criação e o seu sentido na promessa de um descanso eterno no grande dia, né? Escatologicamente falando. Bem como fala de um descanso do domingo, que é o dia do Senhor, da ressurreição, que possibilita estarmos descansados. É pelo fato de que Cristo ressuscitou e ressuscitou no domingo que nós podemos descansar. Certo? Então, toda essa questão do descanso aqui e os seus símbolos, tanto no dia do Senhor como a nossa perspectiva eterna de descanso, são uma grande amostra de tudo que o Senhor está preparando para nós. Então, quando a gente afirma que Cristo é o nosso Shabá, é o nosso descanso, nós estamos afirmando que Ele é a consolidação de toda a esperança já prometida no Antigo Testamento, testemunhada no Novo. Ele é o nosso descanso que nos possibilita descansar satisfatória e eternamente. Então, o autor de Hebreus ele vai continuar referenciando aqui o Antigo Testamento durante todo o capítulo 4 ainda, e aliás, ele usa o Salmo 95 quase em todo o livro de Hebreus. Mas aqui especificamente no capítulo 4 ele continua referenciando o Antigo Testamento como base teórica e argumentativa. E aí agora parece que ele está destrinchando e ornamentando, né, o Salmo 95, né? O Calvino diz que ele ornamenta o Salmo 95, parece que ele enfeita, parece que ele dá luz, ele coloca holofotes, ele deixa mais claro o Salmo 95. O que isso significa? Que esse Salmo 95 é atribuído a Davi,
né? Como a gente já viu também, não se sabe na verdade de quem era esse salmo, mas como Davi escreveu mais de 80% dos salmos, então, já que não sabe, provavelmente deve ser de Davi. Então os próprios judeus criam que esse salmo era um salmo de Davi, apesar de não ter ao certo a descrição do autor. Então, ele destrincha todo o Salmo 95, que é atribuído a Davi, para uma grande questão e um grande ensinamento. Qual? Que descanso é esse prometido a Davi após o êxodo? Ou seja, Davi não estava se referindo ao descanso do êxodo, sendo que o êxodo para o povo era o grande descanso prometido e dado por Deus em sua história. Então, os judeus eles não tinham uma concepção muito bem estabelecida de um descanso para além do descanso da terra prometida. Então, o descanso para o judeu ele estava atribuído muito a estar na terra que Deus o prometeu, terra que emana leite e mel. Até hoje nós vemos os judeus muito apegados à terra, porque eles creem justamente que essa promessa está referenciada a um pedaço de terra que Deus os deu. E ok, a gente pode discutir isso de inúmeras formas, mas o grande sentido de uma promessa de terra prometida não é, em última instância, temporal e físico, nesse sentido que os judeus acreditam, mas é de uma terra eterna prometida, onde há o verdadeiro descanso. Então Davi está apontando para um descanso posterior e ainda mais importante. Em Davi nós já vimos isso. Então, para esclarecer, nós temos 3 tipos de descanso aqui. O descanso do 7º dia da criação, né, que é a inspiração para o nosso. O descanso na entrada em Canaã, que é um acontecimento histórico e prefigurativo, simbólico daquilo que viria, da grande terra prometida. E o descanso futuro e de mais valor, prometido no Salmo e que continua a ser prometido aqui em Hebreus. Então, vamos ver em detalhes aqui na exposição. Então, o primeiro ponto é a seguinte proposição: não feche as portas de acesso ao descanso em Deus com a sua incredulidade. Versículos do 3 ao 5. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão em meu descanso. Irmãos, quando o autor aqui ele enfatiza nos que creem, nós, os que cremos, ele está justamente reafirmando o problema da incredulidade, que a gente já viu nos capítulos anteriores. E aqui, parafraseando Calvino, quando ele comenta sobre essa questão, ele diz que se a incredulidade é a porta fechada para o descanso, a bênção prometida, a fé é a mão que abre essa porta. E isso é dito ao mesmo tempo em que alerta radicalmente sobre a ira de Deus que recai sobre os incrédulos. E qual é a promessa para os incrédulos? Existe uma promessa para os que creem, entrar no descanso. Qual é a promessa para os incrédulos? Jamais participariam da bênção prometida. Então aqui a gente vê a ênfase em associar o descanso como uma bênção valiosa, né? Ainda mais se nós pensarmos ela sob a perspectiva eterna. Mas ela é uma bênção valiosa porque a sua natureza remete ao fato de que Deus também descansou no 7º dia. Então nós descansamos e temos o anseio por descansar pelo fato de que Deus descansou. E mais, a legitimidade de nós querermos descansar das nossas fadigas está no fato de que se Deus descansou, eu também posso descansar. E aliás, Deus afirma isso. Eu descanso e partilho do meu descanso com vocês. Deus é o Deus do descanso, não porque Ele se cansa, que Ele se fadiga,
mas porque nele não há enfado, não há dor, não há sobrecarga em Deus. E a beleza disso tudo está no fato de que Ele quer nos oferecer o mesmo. O descanso, prestem atenção nisso, o descanso é uma resposta à exaustão do pecado. O pecado nos deixa exaustos. E a promessa de descanso é uma resposta à exaustão do pecado. A exaustão que o pecado proporciona. Exaustão de vícios e mazelas, nos tornando virtuosos. Exaustão de idolatrias, realocando a adoração ao verdadeiro que é digno. A exaustão de pensamentos maldosos, purificando a nossa mente. A exaustão pela falta de sentido, trazendo intencionalidade e razão de viver as nossas vidas. A exaustão de relacionamentos desordenados, reorganizando o papel e o lugar de cada um nos âmbitos relacionais. A exaustão pela realidade imaculada com fome, com miséria e com desigualdade, nos dando fome e sede de justiça. E no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 29 ao 30, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Crendo, meus irmãos, nós sabemos que todo o nosso enfado se converte, ou se converterá, na perspectiva do já e ainda não, em descanso. Pois sabemos que Deus tem as rédeas e é soberano sobre todas as coisas. Até porque estar em Deus é estar descansado. Não é estar preguiçoso, tá? Mas é estar descansado. Não que isso deva nos colocar na inércia, na passividade diante dos problemas próprios e do mundo. Pelo contrário, agora eu ajo no mundo crendo na provisão de Deus. Agora eu ajo no mundo crendo que o descanso também pode chegar em outras pessoas. Eu tenho a palavra que traz descanso, e eu creio que essa palavra pode chegar às pessoas. Mas eu assim o faço agora com a intenção correta, corretamente direcionada a Deus. Não faço como um impulso atrás de destaque, de honras, ou idolatrando o objeto da minha boa ação, por exemplo. Há um tempo atrás, ainda na primeira versão da escola de pregadores, lá no primeiro prédio da capela, ainda no Salvador Leão, era o nome da rua, eu estava pregando sobre Eclesiastes nas primeiras vezes, e certa vez eu usei um exemplo que eu vou voltar a usar aqui. Na série Friends, num dos episódios, tem uma questão muito... É uma série engraçada, Tem uma questão muito pitoresca que acontece, que a Phoebe é meio maluquinha, e aí ela se indignou porque as pessoas estavam querendo aparecer na TV dando esmola para mendigos, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. E o Joey disse que ia fazer o mesmo, porque ele é ator, ele precisava se destacar em alguma forma, aparecer na mídia e tal. E ele disse que ia lá fazer a boa ação também. E aí a Phoebe questionou ele: não, tu não pode fazer boa ação atrás de reconhecimento. E aí o Joey solta a frase, que ele é tosco assim, mas de vez em quando ele vem com umas genialidades que tu fica assim na série, Ele fala: não existe boa ação altruísta. E aí a Phoebe: ué, como não? Toda boa ação ela é altruísta, estou deixando de fazer para mim para fazer para o outro. Te faz bem fazer a boa ação? Te faz bem, então não é altruísta, é egoísta. Tu se sente bem fazendo isso? Me sinto bem, então tu está acariciando o teu ego. E aí ela fica o episódio inteiro tentando fazer boas ações que ela não sinta prazer, que ela não se sinta bem, enfim. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente não tem a perspectiva, não anda ao lado de Deus, e não tem o descanso suficiente para
eu não preciso fazer por mim, eu não preciso fazer para agradar os outros. Deus reorganiza os nossos afetos, reorganiza as nossas ações e faz com que elas tenham a motivação correta, que é Ele mesmo. Nós não mais agimos da forma que agimos para nos sentirmos bem, apesar de que isso possa ser uma consequência. Mas nós agimos da forma que agimos porque nós queremos agradar a Deus. Deus reorganiza os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas ações e apontam para aquilo que os torna legítimos, que é Ele mesmo. Então, somente quando nós entendemos que estarmos descansados em Deus é o que nos redireciona e redireciona as nossas tendências pecaminosas, é que nós conseguimos realizar boas obras, nutrir e exercitar a nossa espiritualidade legitimamente, sem desvios. Claro que aqui nós estamos falando de um cenário ideal. Claro que sim. Né? Vocês podem me perguntar, Gemas, não é assim. Volta e meia eu tenho aqui problemas de relacionamento, tenho alguns vícios, algumas coisas que permeiam o meu coração, que não agradam a Deus. Não é assim. Mas eu não estou falando que tem que ser assim. O que eu estou falando é que deve ser assim. E pelo fato de dever ser assim, isso deve ser combustível para a gente querer ir atrás disso cada vez mais. Por quê? Porque Deus nos chama ao aperfeiçoamento constante. Afinal, até mesmo a santidade, que é um estado, também é um processo. Nós somos santos, mas ainda não. E nos versos 4 e 5 aqui, eles entram como apenas explanatórios do que o versículo 13, 1 e 2 também estão querendo dizer. Nós chamamos esses versos que apenas reafirmam o que anteriormente estava sendo dito como versos ou capítulos ou trechos parentéticos, né? Quando apenas estão reafirmando o que já fora dito. E eles remetem, o versículo 4, 5, remetem novamente ao relato da criação, ao fato de que Deus descansou no sétimo dia e ofereceu o descanso, mas que pela desobediência humana, ou seja, a queda, a promessa de descanso ela ficou suspensa. Deus descansou no sétimo dia e ofereceu descanso à humanidade, mas pela desobediência do primeiro casal, essa promessa de descanso ela ficou em suspenso. Então, se em Adão o descanso caiu por terra, é em Cristo, o segundo Adão, o descanso ele passa então a ser uma promessa cumprida na cruz e a ser cumprida eternamente para aqueles que creem. Então, a resposta é simples, basta crer. Mas crendo, sabendo tudo o que isso implica. O segundo ponto é o seguinte: o maior dos descansos é destinado aos que creem. Versículos do 6 a 8. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Esses versos eles são um pouco confusos. Eu estava brincando com o pastor que só está ouvindo para me explicar esses versos aqui, né? Estava um pouco difícil. Eu lendo mesmo, fiquei assim, tá aí. Mas esses versos aqui, eles estão para reiterarem a afirmação de que o descanso maior prometido por Deus não era o descanso da terra prometida do Êxodo, da terra de Canaã. Aliás, o argumento ele é levado
ao que Davi afirmou no Salmo 95 sobre o termo hoje. Então o termo hoje tem centralidade aqui, porque como eu já disse em outra pregação, o termo hoje ele implica esse momento de imediatez. Não está se referindo ao momento histórico, mas está falando agora, hoje, a todo momento. Sempre é época, sempre é tempo para crer. Certo? Então quando Davi fala que tem descanso hoje, ele está falando não perca tempo e creia para obter o descanso. E é isso que o autor de Hebreus faz quando retoma o Salmo 95. Ele fala, olha, o descanso não era só para o povo do êxodo, da terra prometida, o descanso é hoje, é agora. Então a desobediência ela tira os israelitas da posse da terra, né? E ampliando isso, vemos toda a história dos hebreus com constantes exílios, tomadas de sua terra, escravização, por conta da desobediência. Até hoje a gente vê coisas nesse sentido. Tanto que o alerta de Davi é bem posterior ao êxodo. Então não tinha como Davi estar se referindo, quando ele fala de descanso, se referindo ao êxodo e à terra de Canaã, porque Davi é bem posterior a Josué. Então, se Davi está falando tão posteriormente assim sobre um descanso que ainda é promessa, ele está falando, existe um descanso maior do que aquele descanso. É um alerta aos israelitas que acreditavam que o descanso estava referenciado, fazia referência a uma terra. Não, o descanso ele é espiritual e está associado a uma terra eterna. Então, como eu já estou dizendo para vocês, isso aponta para a ideia de que o que sempre tira a gente do descanso é a desobediência. Deus retribui a incredulidade com a exclusão da posse da terra. Então o autor de Hebreus ele faz o seguinte alerta: isso não é apenas para o povo do êxodo, nem apenas para Davi. Tampouco é uma verdade veterotestamentária apenas. Deus tira o desobediente do seu descanso hoje. Porque se hoje é o momento para nós crermos e entrarmos no descanso de Deus, hoje também pode ser um momento em que a desobediência reina e você não mais entra no descanso de Deus. Porque se tal promessa de descanso não nos alcança hoje, qual é a razão da advertência que nós vemos no capítulo anterior? Cuidai para que não vos aconteça o que aconteceu com o vosso pai. É porque a mesma problemática que estava sobre eles recai sobre nós. E o mesmo cuidado com a fé precisa ser mantido. E ainda, outra grande questão, outro lado da moeda, é a que se Davi, que é posterior ao êxodo e posterior a Josué, né, que guiou o povo na entrada em Canaã, também, né, Davi, que é posterior a tudo isso, ele também trouxe a questão do descanso ainda como uma promessa, ou seja, algo a ser cumprido, é que ainda há um tipo de descanso muito mais valioso que sobrevirá aos crentes. E isso é atestado quando o autor fala no verso 8, que se Josué lhes houvesse dado descanso, e é interessante a gente destacar que a definição de descanso aqui no grego é katapou, e significa uma habitação segura, ou seja, habitação no sentido de lugar permanente, onde a gente mora, onde a gente habita, de onde a gente é. Então, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Que outro dia? O que Davi apresenta no Salmo 95 como hoje. Então, o descanso de Josué e aquela Canaã do Êxodo eram apenas sombras do verdadeiro descanso, um derramar temporal da graça de Deus aos israelitas, mas que na verdade apontava para a promessa da Canaã eterna, a grande terra prometida, onde há o eterno descanso. Por isso, a importância que nós devemos ter, é de nutrir a nossa fé. Nós devemos nutrir, alimentar ela. Porque negligenciando a fé, nós estamos negligenciando o próprio favor de Deus.
E o único requisito para participar dessa promessa é a fé. Porque Ele faz toda a obra e diz para nós descansarmos das nossas. Por que nós descansamos das nossas? Porque Ele faz em nosso lugar. E é sobre isso que eu quero trazer no próximo ponto. Descansamos de nossas obras, abnegando de nossos anseios pecaminosos. Versículos do 9 ao 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esses versos, eles são a sequência do que nós estamos vendo. Se o descanso prometido ao povo no Êxodo, como afirma Davi no Salmo, não é o real descanso, só resta um daqueles 3 descansos que a gente viu, que é o descanso eterno de Deus. E quando nós vemos o autor afirmar que Deus entrou em seu descanso, ele está definindo o Shabat eterno. É o lugar onde Deus partilha de si mesmo, onde Deus nos oferece dele. Tanto que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos participando do quê? Dele. Nós estamos participando do Senhor. E a promessa de um Shabat eterno, de um descanso eterno, é assim, desfrutem em mim, que sou manso e humilde, que o meu fardo é leve. Descansem. Deus, ele partilha de si, ele descansa e nós descansamos com ele. E é nisso que consiste, meus irmãos, a plena felicidade. Por quê? Onde existe semelhança e união entre Deus e a humanidade, ali está a felicidade. A maioria dos pensadores e dos filósofos ao longo da história, eles pecaram ao tentar definir ou encontrar o bem, o sumo bem, a felicidade, enfim, em si, ou na capacidade racional de deliberar teorias e argumentos apenas, quando na verdade o bem, ele é personificado. O bem, ele não está em nós mesmos, ele está na pessoa de Jesus Cristo, no ser de Deus, que é externo a nós, mas que também habita em nós. Como diz o Calvino, citando ele novamente, nós o alcançamos, esse bem, a felicidade, quando levamos em conta a conformidade com a sua semelhança a Deus. E como que nós nos assemelhamos a Deus, então? O autor, ele diz que é descansando das nossas obras. E o que isso significa? Significa que nós conseguimos descansar quando colocamos todas as nossas tentativas inúteis de preencher o nosso vazio existencial com qualquer coisa que não seja Ele mesmo. Nossas buscas infrutíferas por afetos, emoções e relações saudáveis. Nossas tentativas fracassadas de curar traumas. Nosso anseio radical por ser bem-sucedido. Tudo isso e mais um pouco. Só conseguimos descansar quando colocamos todos os nossos anseios nele. E descansamos. Nos despreocupamos de estar nessa corrida constante rumo a algo que nós nem sabemos o que muitas vezes. Quando temos a Deus, nós temos um alvo. Nós sabemos para onde ir. E todas as nossas buscas são reordenadas porque nós sabemos o nosso objetivo. E qual a consequência lógica disso? É de que o homem é abençoado ao negar-se a si mesmo. Que outra coisa poderia ser essa afirmação de que nós devemos descansar de nossas obras, senão a mortificação da nossa carne? E como disse, de nossas tentativas em si mesmadas.
Que outra coisa seria descansar das nossas próprias obras do que nós esvaziarmos de nós mesmos? Uma pessoa que se abstém das suas próprias obras e descansa em Deus é uma pessoa que declara, meus irmãos, confiar sua vida à ação de Deus. Ele age em meu lugar e eu descanso. Porque todas as vezes que eu tento agir, eu caio. Agora é Ele quem age e eu me adequo a Ele. Eu me assemelho, eu me torno parecido, eu me espelho. Eu quero ser como Cristo. E novamente Calvino, ao comentar essa passagem, quase idolatrando Calvino aqui, né? Novamente Calvino, ao comentar essa passagem, ele faz a seguinte declaração: deve-se admitir que uma vida só seja propriamente formada quando e somente quando se submete a Deus. Entretanto, em virtude de nossa natural impiedade, isso nunca se concretiza até que nós desistamos das nossas próprias obras. Digo mais, tal é a oposição entre o domínio de Deus e a nossa disposição, que Ele não age em nós enquanto nós não repousarmos nele. Nós precisamos da fé para abrir a porta rumo ao descanso. Claro que, se nós quisermos fazer uma análise exegética aqui mais textual, mais refinada, quem sabe, nós podemos declarar que o autor destacar, no mesmo contexto em que ele fala do descanso relacionado ao Shabat, sobre descansar de suas obras, ele está alertando os judeus da época referente às obras particulares relativas ao sábado, com o fim de lembrar os judeus que da mera observância externa e performática desse princípio. Os judeus praticavam o sábado de uma maneira meramente performática, cerimonial, fria, digamos assim, sem o seu sentido espiritual, sem entender a compreensão do descanso e do Shabat, do sábado, como apenas uma prévia do descanso eterno prometido por Deus. Os judeus não tinham essa concepção. Eles acreditavam que era realmente o dia do descanso e que eles deviam praticar aquela cerimônia de maneira fria. Não entendiam o teor espiritual do dia do descanso. Aliás, que nem o William me comentou ali atrás, muitos reformados não entendem o teor espiritual do dia do descanso, né? Às vezes a gente vê algumas igrejas que no domingo não se pode fazer nada, não se pode trabalhar, claro, trabalhar ok, né? Mas não se pode fazer com que outros trabalhem para ti, ou seja, tu não pode ir no mercado, tu não pode ir em restaurante, tu tem que descansar, e ninguém pode trabalhar também, porque é o dia do descanso. Mas não entendem o teor espiritual da coisa. Deus nos dá um alívio na semana, mas o que nós devemos ter como uma grande questão dentro de nós é que esse dia do Senhor hoje é uma prévia da glória de Deus. Então estarmos aqui cultuando hoje, participando de Cristo, é uma prévia de uma eternidade onde nós estaremos eternamente descansados, satisfatoriamente e experimentando de Deus. É assim que nós devemos viver domingo. Mas enfim. Então, se a gente for fazer uma análise mais exegética, assim, histórica, inclusive, o autor de Hebreus também estava, digamos, cutucando a ferida dos judeus, dizendo: vocês não estão descansando no sábado como se deve descansar de fato. Porque vocês estão fazendo só cerimônias e ainda importunando quem quer curar no sábado, que nem Jesus no tanque, né? Aí Jesus tem que dizer: mas para que serve o sábado, se não é para curar as pessoas? Para que serve o descanso, se não é para manifestar a glória de Deus? Então o autor de Hebreus também, em algum sentido, está cutucando a ferida dos judeus que eram meramente performáticos e cerimonialistas. E ele está apontando então para esse verdadeiro modelo do sábado, verdadeiro modelo do Shabat, para além dessas observâncias cerimoniais. Porque, como nós vimos nas últimas pregações e também nós vimos na série do Sermão do Monte, por exemplo,
quando Cristo explicava o sentido espiritual da lei, o fato do Shabá, o descanso, ir além de meras cerimônias, está no fato de que o descanso não é um dia necessariamente, mas uma pessoa. Cristo é o fim da lei. Cristo é o nosso Shabá, onde nós descansamos eternamente. E agora, partindo para algumas aplicações, tenho duas perguntas a fazer aos irmãos. Primeira, em que medida as suas preocupações terrenas são motivo de incredulidade na provisão de Deus e no descanso que Ele nos promete? Eu confesso que isso acontece muito comigo. Constantemente tenho dado vazão à incredulidade quando eu tento colocar nas minhas próprias forças algo que eu não posso carregar. E muitas vezes eu me frustro, eu me decepciono, mas eu não compreendo que na verdade eu devo descansar na provisão de Deus. No dia a dia nós agimos como quem crê que Deus é soberano de fato. A pergunta ela pode parecer genérica, mas ela é extremamente importante diante do velho eu que insiste dia após dia em bater a porta. Quem aqui nunca se viu preocupado em demasia com algo que no fim nem valia a pena? Quem aqui prioriza coisas as quais o fim não é Deus? É fácil nós agirmos no automático e no esquecimento. Mas o alerta do autor de Hebreus é justamente esse: não negligencie, mantenha-se fiel e adentre o descanso em Deus, para que tu também possa descansar das tuas obras, das tuas tentativas frustradas de dar conta de tudo. Descanse das tuas obras tão pesadas e maculadas pelo pecado, colocando-as em Deus, reorganizando-as em Deus. Ele nos oferece o alívio que as tribulações deste mundo nos fazem precisar. Mas nós precisamos confiar e readequar as nossas ações, pensamentos, nossos desejos, como a semelhança de Cristo, conforme Cristo. Até porque nele, inclusive, nós compreendemos os propósitos de tudo o que nos ocorre. Mas, insisto, tal compreensão só é possível por quem aloca a sua confiança no lugar certo. Segunda aplicação, a segunda pergunta é a seguinte: a esperança na eternidade com Deus te faz menos ansioso, preocupado e tudo quanto os males dessa era têm nos mostrado? Nós vivemos um tempo de ansiedade extrema, patológicas e não patológicas, preocupações, colocamos o devido valor nas coisas por sabermos da sua transitoriedade. Nós vivemos num mundo transitório, nós somos peregrinos. O valor que nós atribuímos às coisas deste mundo é de fato como coisas do mundo? Ou como coisas centrais, onde nós amamos mais do que tudo? O dinheiro se vai, os bens se vão, até pessoas se vão. Mas a vida em Deus é a única que promete permanência eterna e eternamente satisfatória. Que nós não venhamos a amar essas coisas além do que elas devem e merecem ser amadas. Devemos amar a Deus, e o amor que nós temos e nutrimos a Deus é o que vai orientar o nosso amor a essas coisas. Ele é a medida
que nos conscientiza da forma como nós devemos lidar com as coisas do mundo. Dessa forma, nós evitamos frustrações que causam ansiedade, preocupação e descansamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Pedimos que o Senhor venha, Deus, com a Tua mão e nos toque, para que nós possamos, Deus, confiar em Ti e que a nossa fé, Deus, seja uma constante e que mesmo quando momentos de incredulidade nos assolem, nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos alcance. Esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. O Senhor seja louvado, o Senhor seja glorificado. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e nós vamos participar da ceia neste momento. Antes, meus irmãos, nós vivemos, como o Jean falou, vida agitada, e raramente nós paramos para confessar nossos pecados diante de Deus. E é importante, meus irmãos, nós reconhecermos que nós somos assim, e seguidamente, nós pecamos na prática contra Deus. Então eu quero pedir que vocês agora lembrem do texto 1 João, que diz: se confessarmos nossos pecados, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Confesse seus pecados diante do Senhor e coloque seus pecados diante do Senhor, sabendo que há perdão na graça do Senhor. Meus irmãos, a grande boa nova do Evangelho é que o Senhor veio ao mundo para perdoar os pecadores, para nos perdoar. Esta é a boa nova do Evangelho. Então recebam, meus irmãos, o perdão do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Irmãos, o Senhor partiu o pão e, ao partir o pão, Ele estava declarando que a sua morte seria em favor dos pecadores. A sua morte traria salvação aos pecadores. Senhor, nós te damos graças pelo pão que foi partido pela própria mão do Senhor. E te damos graças pela morte do Senhor que aconteceu na cruz. Te damos graças pelo pão que vamos partir hoje, que vamos comer hoje, como participação de cada um de nós na morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Amém. De semelhante modo, a palavra do Senhor diz que depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, te damos graças pelo cálice, porque a Tua palavra diz que foi o Teu sangue derramado na cruz, que os nossos pecados foram perdoados. Ao ser partido como um pão na cruz do Calvário, tendo seu sangue sido derramado, os nossos pecados foram perdoados na medida em que cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós declaramos que nós somos justificados pela fé, e pela fé somente, fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Senhor, nós te pedimos a Tua bênção para o cálice que vamos beber nessa manhã, e assim teremos participação no corpo e no sangue do Senhor, participação no próprio Senhor,
que vive em nós e nós podemos viver no Senhor. Amém. Meus irmãos, enquanto o Natan vai nos conduzir mais um cântico, eu convido vocês para vir até aqui e assim participar, cada um, do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Pra nos atrair, nada havia sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor que sempre nos abençoa. Glorificado seja o Senhor que está conosco todos os dias. Meus irmãos, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Por isso, nós afirmamos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente. Fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Como meus irmãos. Apagou? Vamos fazer nossa confissão de fé, que é a confissão mais antiga, depois da palavra, e antes até mesmo da formação do cânon oficial, era recitado o credo apostólico. Vamos recitar então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Bebam, meus irmãos.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, vamos orar a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Orem comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças por este culto, te damos graças pelos cânticos, pela pregação da palavra, pela ceia do Senhor e por cada família, por cada um que esteve aqui ou que está aqui nesse momento. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Agora, Senhor, eu quero te pedir uma semana abençoada para cada um. Que em cada casa, Senhor, haja paz, haja saúde e haja provisões. E que o teu nome seja glorificado. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Abençoa nossas crianças, os bebês, abençoa, Senhor, os mais velhos, os mais novos. Abençoa, Senhor, a todos. Te louvamos, te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nós rendemos toda a graça. Amém. Meus irmãos,